O Pequeno Príncipe, escrito por Antoine de Saint-Exupéry em 1943, é uma obra atemporal que nos transporta para um universo encantador, cheio de reflexões sobre a infância, a vida adulta e a sociedade da época em que o livro foi escrito. Através da jornada do Pequeno Príncipe e suas descobertas em diferentes planetas, somos convidados a refletir sobre o que realmente é essencial na vida. É sobre esse livro tão querido por crianças e adultos no mundo todo que vamos conversar hoje. Então aperta o play, que lá vem cultura. Desde as primeiras páginas, já na dedicatória do livro, somos lembrados de uma lição muito valiosa. Todo adulto já foi uma criança que as dificuldades da vida em algum momento obrigaram a crescer. Algo que fica para nós nessa porção inicial é que existe algo mágico em reencontrar nossa criança interior, mesmo que em meio às turbulências da vida adulta. É como se encontrássemos um consolo, um refrigério, na simplicidade e na imaginação que existem dentro de cada um de nós. É com isso em mente que o livro nos apresenta uma criança que se encantou com as histórias da Floresta Virgem por meio do seu contato com a literatura. Após essa experiência, a criança decide fazer um desenho com base naquilo que leu. Desenha uma jiboia tendo engolido um elefante. Mostrando aos adultos o seu desenho, tudo o que encontrou foi incompreensão. É um chapéu, diziam eles. Esse é um momento que se repete na história. Pequeno Príncipe nos mostra as dores e os desafios da vida adulta, onde somos constantemente pressionados a abandonar nossas imaginações e fantasias. A sociedade nos diz para sermos práticos, mecânicos, sem tempo para discutir elefantes, chapéus ou jiboias. Foi com essa desilusão que o garotinho tem uma carreira como pintor frustrada e decide tornar-se um piloto, abandonando seus ideais. Mas será que essa é a melhor forma de viver? Em uma das suas viagens, o nosso agora piloto enfrenta uma pane grave em seu avião que o obriga a pousar no meio do deserto do Saara. É ali no meio do nada que ele se encontra com nosso segundo protagonista, um pequeno garotinho misterioso. Aí que somos apresentados ao Pequeno Príncipe, um ser proveniente de um pequeno planeta distante, o asteroide B612. O garotinho sai do seu minúsculo astro em busca por compreender a vida e o mundo, que o leva a visitar diferentes planetas, cada um com suas peculiaridades e habitantes singulares. Como o Pequeno Príncipe nos ensina, as pessoas grandes não compreendem nada sozinhas. Assim, somente alguém com a pureza de uma criança seria capaz de encontrar a criança interior no coração daquele piloto que a vida obrigou a crescer e se tornar adulto. Ao longo da história, somos confrontados com a visão crítica do autor em relação ao seu tempo. Em um período marcado pela Segunda Guerra Mundial e pela turbulência política, Saint-Exupéry utiliza a figura do Pequeno Príncipe para questionar os valores e as prioridades da sociedade ocidental adulta. Ele nos mostra a superficialidade das vaidades, a loucura da busca pelo poder e o vazio causado pela obsessão materialista. Através das aventuras do Pequeno Príncipe em diferentes planetas, o autor nos apresenta críticas sutis, mas bastante contundentes, à Europa e ao Ocidente de modo geral. O próprio planeta do príncipe já revela uma dessas críticas na maneira como foi descoberto pelos cientistas. O asteroide B612 foi descoberto por um astrônomo turco em 1909, mas segundo o livro, ninguém lhe dava crédito pelas roupas que usava, fazendo uma referência aos trajes utilizados pela sociedade turca e pelos povos no Oriente Médio. Isso nos dá uma perfeita amostra do que era a sociedade europeia no período das guerras e que o Ocidente como um todo até hoje reproduz. Uma sociedade racista que se considerava altamente adulta e civilizada perto de outros povos tidos por infantis e selvagens. O outro é sempre inferior pela sua diferença étnica, cultural, e não será maduro ou civilizado o suficiente até que se torne igual a mim, como lemos. Felizmente, para a reputação do asteroide B612, um ditador turco obrigou o povo, sob pena de morte, a vestir-se na moda europeia. O astrônomo repetiu a sua demonstração em 1920, vestindo uma elegante casaca. Então, dessa vez, todo mundo acreditou. A falta de compreensão e a arrogância em relação a outras culturas são retratadas aqui de forma marcante. A partir desse momento,
Ouvimos os relatos dos encontros do Pequeno Príncipe em outros mundos, refletindo ao leitor as vaidades, os excessos e as obsessões da sociedade adulta. Uma crítica do livro vem sobre o poder dos monarcas e dos ditadores. Em certo momento de suas viagens, o menino visita o planeta de um rei que não tinha ninguém sobre quem reinar, mas ao mesmo tempo cria que o universo era seu súdito. Uma verdade que aprendemos com esse governante é que o poder, a autoridade, por mais que chegue em certos momentos a parecer irracional, como era o caso de alguém se achar rei de todos, mesmo não tendo ninguém sobre quem governar, e dar ordens que beiram o ridículo, essa mesma autoridade se baseia na razão, fruto do consentimento de um povo que decide, por algum motivo, se submeter ao governo desse monarca. Essa não é uma discussão levantada apenas pelo livro de Saint-Exupéry, nem muito menos uma fala tola de um livro para crianças. Étienne de la Boétie, em seu discurso da servidão voluntária, já abordava a questão, defendendo a ideia de que o poder de um governante se baseia no consentimento do povo, que se constrói por meio de um sistema de dominação. Para Thomas Hobbes, no Leviatã, esse consentimento é um processo totalmente racional, baseado na busca dos indivíduos por proteção uns dos outros. Rousseau seria outro pensador a concordar com essa ideia, defendendo que o pacto social leva os indivíduos a abrirem mão da liberdade e se submeterem a uma autoridade em nome da segurança. Depois do Rei Solitário, o Pequeno Príncipe visita o planeta de um homem vaidoso. Assim como aquele homem, ávido por aplausos alheios, a vaidade das potências da Europa e os Estados Unidos as faziam crer, digamos até hoje creem assim, que seriam dignos da adoração do resto do mundo. Não há espaço para críticas ou questionamentos da sua grandeza, mas como o príncipe conclui, os vaidosos só ouvem elogios. É mais uma expressão da soberba e do racismo que fazem com que essas potências olhem para o resto do mundo como sendo inferior a si. Ao mesmo tempo, essa sociedade é como o bêbado do outro planeta, que bebia para esquecer a vergonha dos seus erros do passado. O bêbado bebia para esquecer que tinha vergonha de beber. A sociedade ocidental se embriagava com toda forma de prazer e entretenimento para esquecer os traumas e atrocidades cometidas na guerra. À medida que se entretia, fazia também mais guerra. Quanto mais sangue o Ocidente derramava, mais sangue requeria para esquecer sua vergonha. O bêbado fala também de um mundo de adultos que não sabe lidar muito bem com as vergonhas do passado e vive por se anestesiar para esquecer o que não consegue curar em si. É uma sociedade de viciados em prazer, hipocondríacos buscando espantar os seus fantasmas, sem lidar com a raiz dos seus problemas, sem olhar para dentro de si mesmos. Como empresário, a sociedade ocidental vivia então, e continua vivendo, em uma corrida fútil e desenfreada contra o tempo. A busca por crescer pela indústria, pela mecanização, lhe fazia trabalhar freneticamente para atender os afanes da vida moderna. A consequência disso é uma população doente, estressada e infeliz. Tudo em nome da riqueza. A financeirização do trabalho e da própria vida do trabalhador, a agonia constante por crescimento econômico, inovação tecnológica a todo custo, nos tornou como loucos, que trabalham até o esgotamento, sem saber do verdadeiro propósito do porquê fazem o que fazem, apenas para ter mais, comprar mais, crescer mais. Mas depois de toda essa viagem do nosso Pequeno Príncipe, fica a pergunta: será que tudo isso importa? Será que quando nos tornamos adultos, estamos mesmo perdendo de vista o que realmente importa na vida? É ao chegar na Terra que o nosso personagem conhece uma raposa que, na sua esperteza, lhe ensina uma lição que resume tudo o que ele pôde aprender com essa longa jornada. O essencial é invisível aos olhos. A vida não é sobre o que conquistamos ou sobre o poder que temos, mas sobre aqueles a quem cativamos e o amor que cultivamos uns com os outros. O Pequeno Príncipe amava uma rosa, e por mais que existissem no mundo milhares de outras rosas, nenhuma era como esta, pois nela existia algo que não havia nas outras, o afeto que ambos construíram um pelo outro. Por essa simples rosa, o garotinho estava disposto gentilmente a sacrificar-se para estar junto dela outra vez. Esse é um convite que recebemos como leitores a valorizar o que realmente importa na vida, a enxergar para além das aparências e cultivar a empatia e a compreensão.
Como aprendemos com nosso príncipezinho, somos eternamente responsáveis por aquilo que cativamos. E cativar alguém é algo que o dinheiro e o poder não podem fazer. Apenas o amor sincero e puro, como o de uma criança. Como disse a raposa, foi o tempo que dedicaste à tua rosa que a fez tão importante. São os relacionamentos com as pessoas, o simples contato olho no olho, que nós adultos nos afanes da vida tanto negligenciamos. Isso é o que realmente importa. Ao adentrarmos no universo do Pequeno Príncipe, somos convidados a redescobrir a criança que habita em nós, a enxergar a realidade com os olhos de pureza e a refletir sobre nossas responsabilidades como seres humanos. Através dessa história encantadora, somos conduzidos a uma jornada de autoconhecimento e aprendizado que nos toca profundamente e nos faz refletir sobre o verdadeiro significado da vida. Nosso piloto foi cativado e teve sua vida mudada pelo pequeno viajante que encontrou no meio do deserto. Nosso príncipe foi cativado pela rosa que cresceu em seu planeta. E cada um de nós pode se deixar cativar por alguém quando dermos atenção à voz da criança interior dentro de nós, que repete dia após dia: o essencial é invisível aos olhos.